Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus queridos, vocês que têm estado comigo no meu canal. Eu louvo a Deus pelas suas vidas. Peço que você sempre compartilhe esses áudios de estudos que temos feito. Nós estamos falando sobre a origem de tudo, a origem da criação, inclusive sua e minha, em nome de Jesus, amém? Hoje eu vou dar um subtítulo que eu vou estar dizendo assim, olha, o teste do DNA divino, porque você e eu passamos sempre por um teste. Depois que nós nascemos de Deus, muitas vezes, amados, nós nos enfraquecemos, pecamos, e com isso você e eu ofendemos a Deus. E o inimigo das nossas almas, Satanás mesmo, ele se aproveita dessas situações para colocar em nossas mentes, em nosso coração, que um verdadeiro filho de Deus não faz isso. Será que você é mesmo filho de Deus? E ele consegue, amados, muitas vezes, vou dizer assim, olha, por um momento, colocar dúvidas em nós com relação ao nosso novo nascimento. E até pode, se você e eu não vigiarmos, nos convencer a não crer mais que nós somos filhos de Deus. Então, nesse momento, o Espírito de Deus que está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Guarde esse texto, Romanos 8,16. Pecar não quer dizer que nós deixamos de ser filhos de Deus. Muitas vezes, pecar quer dizer para você e para mim que ainda vivemos por nossa natureza humana, caída, retrocedemos, e não pela natureza divina que está em nós agora. Eu quero dizer assim para vocês, que você e eu, do mesmo modo que um filho, você se é casado e tem filho, se o seu filho te desobedece, faz algo que entristece o seu coração, você o repreende, você o corrige, eu quero dizer para você, você deixa de ser pai dele, ele deixa de você abençoá-lo, ele deixa de ser filho porque desobedeceu a você. Então, a mesma coisa acontece quando nós pecamos contra Deus. Nós não perdemos a nossa filiação quando nós desobedecemos ao nosso Pai Celestial. Nós pecamos, sim. Os nossos pecados, é claro, eles vão trazer consequências para você e para mim. Porque assim como a desobediência do seu filho ou da sua filha, também tem consequência de uma correção, às vezes umas palmadas, né? Algo que você o repreende assim no sentido de tirar coisas que ele gosta. Então, nós também, o nosso pecado diante de Deus tem uma consequência, né? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, é sempre se colocar na presença de Deus e se lembrar de confessar os seus pecados, os seus erros, se arrepender, porque nós podemos nos arrepender dos nossos erros, das nossas desobediências, dos nossos pecados, e nos lavar no sangue precioso de Jesus Cristo, para que sejamos purificados. Então, muitas vezes, o fato de quando nós erramos, nós nos sentimos incomodados depois que nós desobedecemos ao nosso Pai Celestial, pecamos. Esse incômodo que nós sentimos é a prova de que ainda nós somos filhos. Sabe por que isso ocorre? Porque o Espírito Santo, em nosso espírito, nos torna sensíveis às circunstâncias que nós estamos vivenciando. E em Romanos 8,15 e Gálatas 4,6-7, dizem assim para nós: dize-nos que somos filhos de Deus e por isso podemos clamar, Abba, Pai. Essa palavra Abba, em hebraico, quer dizer assim, pai,
Portanto, dizer Abba Pai é como dizer papai, papaizinho querido, né? Nós clamamos desse modo. E nós sentimos a doçura do nosso Deus, de nós nos sentirmos como filhos de Deus. Sentimos o nosso coração até pulsar mais forte dentro de nós. Isto é um teste da nossa paternidade em Deus. E também em 1 João capítulo 3, verso 2, o apóstolo João, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amados, os nossos problemas hoje é que dentro de nós temos duas linhas genéticas. Em nossa carne, nós temos o DNA do pecado, do maligno mesmo, introduzido por Satanás lá no Éden, em Adão, por meio da queda do homem, lá no jardim do Éden. Mas em nosso espírito, guarde isso, nós temos o DNA divino semeado em nós por meio da fé, quando nós cremos no Senhor Jesus. Quando nós nos entregamos a Ele, por isso a nossa vida é tão complicada às vezes. Quando você e eu vivemos em nós mesmos, no nosso querer, nas nossas vontades, no nosso eu, nós vamos estar manifestando o DNA da carne, do maligno. Mas quando você e eu invocamos o nome do Senhor Jesus, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e nos voltamos ao Espírito, onde está o DNA de Deus, que é no seu e no meu espírito, nós vamos saber, amados, que somos filhos de Deus. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,6, quando ele diz: o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito com letra maiúscula, viu? Lembra-se de que eu ensinei a vocês? Dá para a vida e a paz. A palavra pendor aí é literalmente pensamentos, mente humana. O que Paulo quis dizer é que quando nós colocamos a mente nas coisas da carne, o resultado é morte. Mas quando eu e você colocamos em nosso espírito, que está mesclado com o Espírito de Deus, nós temos vida e paz. Por isso precisamos invocar, amados, o nome do Senhor Jesus. E precisamos da palavra do Senhor constantemente, nos renovando. Então, assim nós vamos continuar até a volta do Senhor. Amém? Nós vamos dar continuidade amanhã, porque é bem longo esse trecho. Mas eu quero declarar sobre você essa palavra que eu acabei de ler. João 8,16, que fala, né, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Guarde essa palavra. Não aceite nada que diga ao contrário, porque você escorregou, pisou na bola, errou, praticou alguma coisa que é condenável aos olhos do Senhor Jesus. A palavra de Deus, vá, confesse, peça perdão, se arrependa, mas nunca deixe que nenhuma outra voz que não seja a voz de Deus, que é essa que eu estou dizendo para você, que o Espírito de Deus dentro de você e de mim, ele vai testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, conforme está em Romanos 8:16. Sinta-se amado, protegido por Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu sábado, que a graça do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o árbitro nos seus e nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.